Om Shanti Shanti Shanti. Este é o mantra da paz e neste vídeo vou partilhar contigo a forma correta de o pronunciar. Bem-vindo ao canal do Aprende Sânscrito. Se ainda não nos conhecemos, eu sou a Cláudia Horta e estou aqui para te ajudar a aprender sânscrito de uma forma leve e que encaixa no teu dia-a-dia. Muitas pessoas que vêm à plataforma do Aprende Sânscrito descarregar o nosso kit gratuito Aprenda o Alfabeto, elas dizem que querem aprender sânscrito para conseguir cantar melhor os mantras, para ter mais confiança ou para aprender a cantar. Por isso eu hoje escolhi um dos mantras mais conhecidos, o mantra da paz, e com ele eu vou aproveitar não só para te mostrar como é que podes pronunciar corretamente, como ainda ensinar-te 3 dicas sobre o alfabeto e a pronúncia correta do sânscrito que tu podes utilizar noutros mantras. Provavelmente já tens a noção de como é importante no sânscrito a pronúncia correta dos sons. Quando falamos de mantras, não só a questão da vibração e a questão energética é importante, como também a questão do significado. O sânscrito é uma língua muito rigorosa ao nível da fonética, ao nível do som, e quando nós pronunciamos de forma errada uma palavra, uma frase, um mantra, não é só a questão de ficar feio ou de estar errado, é também a questão do significado daquilo que nós estamos a dizer que pode ficar alterado. Por isso, o rigor em relação à pronúncia no sânscrito é importante. Para tornar o vídeo mais didático, eu trouxe aqui o mantra escrito em Devanagari e escrito no transliterado. Muito rapidamente, para quem isto é novidade, o transliterado é esta linha aqui em baixo e é a forma como nós escrevemos a linha de cima com símbolos do alfabeto latino. Então, a transliteração é este processo de transformar os símbolos do alfabeto do sânscrito, o Devanagari, nos símbolos do alfabeto latino, que é aquele alfabeto que nós utilizamos no português. Isto é feito segundo uma convenção internacional e nós temos que ter a noção de que no sânscrito o conjunto de sons da língua é maior do que o conjunto de sons do português. Por isso é necessário mais símbolos do que aqueles que nós utilizamos em português e por isso aparecem símbolos como, por exemplo, aqui este S, que tem aquilo que nós chamamos um acento agudo, este H com um pontinho por baixo ou este M com um pontinho por baixo. E além disso, nós temos que ter a noção de que há uma convenção de tradução de sons do sânscrito em símbolos do alfabeto latino, mas não garante que o símbolo que está lá tenha o som que teria se o mesmo símbolo aparecesse numa palavra em português. O que é que eu quero dizer com isto de forma mais simples? É que da mesma forma que nós precisamos de aprender a ler, se quisermos ler no original, também temos que aprender a ler se quisermos ler no transliterado. Fica mais fácil, mas não é imediato. Ou seja, eu, por saber português, não necessariamente chego aqui e consigo ler corretamente isto que aqui está. Mas não te preocupes que eu vou-te explicar passo a passo como é que se pronuncia este mantra. E vamos dividir isto em partes. Para começar, temos aqui o símbolo do Om e a transliteração do Om.
E neste vídeo eu não vou falar do Om. O Om dava só por si para uma série de vídeos. Vamos nos focar em Shanti, a palavra para paz. O significado deste mantra é paz, paz, paz. E nós temos aqui 3 vezes a palavra em sânscrito para paz, que é Shanti. Neste pequeno mantra de 3 palavras, há aqui um grande mistério e há aqui alguns detalhes de pronúncia que eu vou separar em 3 partes. O grande mistério tem a ver com o facto de a palavra aparecer escrita 3 vezes da mesma maneira, mas nós não pronunciamos sempre da mesma maneira. Repara, Shanti, Shanti, Shanti. No final eu disse Ihi. Este Ihi apenas o pronunciei uma vez. Ou seja, eu tenho a palavra repetida 3 vezes, mas eu não pronuncio o mesmo som 3 vezes. E esse é o mistério que nós vamos desvendar aqui. Além disso, eu quero aproveitar para te chamar a atenção para a importância da duração dos sons no sânscrito e quero-te falar um bocadinho neste H com o pontinho, que é o responsável por eu dizer este Ihi no final. Então, vamos por etapas, uma a uma. Na etapa 1, vamos falar na duração dos sons. Isto é algo que não existe no português, mas no sânscrito as vogais podem ser curtas ou longas. E isso faz uma grande diferença. É esta variação na duração dos sons que dá aquela musicalidade mágica ao sânscrito, ou pelo menos contribui para isso. É também esta característica que torna o sânscrito difícil de ler. E neste pequeno mantra aparece aqui um som longo. No transliterado nós identificamos isso com este tracinho por cima do A. Este tracinho por cima do A significa que o som é longo. Por isso, ao contrário do que seria a nossa tendência natural, não devemos pronunciar Shanti, mas sim Shanti. E há aqui 2 grandes diferenças. Por um lado, eu preciso de demorar mais, então eu tenho aqui 2 tempos, eu estou a falar de duração, 2 tempos, e qual é a unidade de tempo? E estes 2 tempos opõem-se ao que seria uma sílaba, uma vogal curta, que teria apenas um tempo. Como exemplo de vogal curta, temos aqui este I. Ou seja, na prática, quando eu digo Shanti, eu devo demorar no A o dobro do tempo que demoro no I. Eu neste vídeo e muitas vezes em aula, propositadamente exagero a duração, para ficar mais claro e para que os nossos ouvidos se habituem a perceber esta diferença entre sons curtos e longos. E a minha recomendação é sempre esta: exagera também os sons longos, ou seja, exagera a duração dos sons longos para te habituares mais facilmente. Não é que esteja correto demorar mais do que 2 tempos, mas é uma fase de aprendizagem, uma fase de transição, até que se torne natural para nós fazer sons longos e curtos, e isso deixa de ser necessário.
E a outra questão é que este A longo é sempre aberto. Por isso, em vez de dizer aquilo que seria a nossa tendência natural, Shanti, fazendo um A, quase como se eu tivesse aqui um acento circunflexo, em vez de fazer Shanti, vamos fazer Shanti, como se eu tivesse um acento agudo no A, Shanti, abrindo bem o som, abrindo bem a boca também e prolongando o som. Em resumo, não lemos Shanti, mas lemos Shanti. Se tiveres alguma dúvida ou alguma observação em relação a isto que eu estou a explicar, deixa um comentário, que eu adoro receber feedback desse lado e perceber se isto está a ir ao encontro das tuas dúvidas. A segunda etapa tem a ver com aquele H com um pontinho. Naturalmente nós não temos isto no português. O que é que isto significa? Sempre que aparece um H com pontinho no final de uma palavra e o H com pontinho só aparece no final da palavra, significa que a última vogal, ou seja, a vogal que precede o H com pontinho, vai ser repetida, quase como se houvesse um eco, só que essa repetição é aspirada. Por isso, eu escrevo Shanti e agora um H com pontinho e eu leio Shantihi. Então, o H com pontinho representa o som Hi, ou seja, o som da vogal que vem antes do H, pronunciada com uma aspiração, quase como se eu estivesse a ler aquilo que em inglês seria o som do H em Hi. Hi. Então não é um I simples, é um Hi. É por isso que a palavra fica Shantihi. Não é apenas Shanti. O H aqui não é mudo. Quer o primeiro I, quer o segundo I, aspirado, são curtos. Por oposição ao A, que, como já vimos, é longo. Mais uma vez, Shantihi. Na etapa 3, vamos olhar para este som, que é representado por um S com um acento agudo. Que som é este? Este som é o equivalente em português a um CH, como por exemplo em chá ou em chuva. Neste caso, em chá está bem, porque temos a seguir um A aberto. Repete comigo, Shantihi. E não tenhas vergonha de abrir muito a boca. Nós precisamos de mexer a boca, de mexer a língua para conseguir pronunciar os sons do sânscrito. Shantihi. Por fim, eu quero então abordar o mistério das 3 palavras que se escrevem da mesma maneira, mas não se pronunciam da mesma maneira. No sânscrito há um fenómeno de ligação fonética. Em sânscrito falamos em sandhi. Quando 2 palavras se encontram, nós fazemos como que uma ligação para que seja fluida a transição de uma para a outra. É por isso que
Quando eu tenho a palavra Shantihi isolada, e eu pronuncio a palavra da forma correta, Shantihi, mas se esta palavra vier seguida de outra, eu posso precisar de fazer alguma alteração para que a transição seja mais suave. Repara, se eu fosse dizer Shantihi, Shantihi, eu tenho que quebrar. Há como que há uma quebra, é isto. Não há possibilidade de dizer de forma fluida Shantihi, Shantihi. Por isso, vai haver aqui um mecanismo de ligação para tornar esta passagem de uma palavra para a outra mais fluida. E nesse mecanismo de ligação, este último som é substituído, neste caso há regras para isto, é substituído por um sh. Por isso aquilo que nós estamos a pronunciar quando dizemos duas vezes a palavra Shantihi seguidas, é isto. Quando eu quero fazer uma frase em que as duas palavras, neste caso é a mesma, mas é a mesma duas vezes, estão seguidas, há uma alteração no final da primeira ou no início da segunda, ali podem aparecer sons novos ou desaparecer sons. Neste caso, a alteração é o H com o pontinho, que, como já vimos, corresponde ao Hi, aspirado, é substituído por um som Sh. Por isso eu leio Shantish, Shantish, Shantihi, que, repara, permite-me ler tudo de forma fluida. Shantish, Shantish, Shantihi. E já não há aquele corte abrupto entre as palavras. Este é o fenómeno da ligação fonética, aquilo que nós, no sânscrito, chamamos de sandhi. Em resumo, no sânscrito há sons curtos e sons longos, sendo que um tracinho horizontal por cima de uma vogal no transliterado representa o facto de aquela vogal ser longa. As vogais longas devem ser pronunciadas durante o dobro do tempo do que as vogais curtas. E a vogal A, quando é longa, deve ser pronunciada aberta. A e não A. Segunda etapa, ou segunda dica. Qual era a segunda mesmo? O H. O H com o pontinho corresponde no Devanagari a estes dois pontos que às vezes aparecem no final de uma palavra, e eles aparecem sempre no final de uma palavra. Estes dois pontinhos, ou este símbolo tem o nome de Visarga, e foneticamente representa o som da última vogal que vem antes dele, aspirada. É como se nós acrescentássemos uma sílaba à palavra que vem antes. Por isso dizemos Shantihi e não Shanti. E a terceira etapa, a terceira dica, é que este S com um acento agudo em cima representa aquilo que em português nós escrevemos com CH. É o som do CH na palavra chá. E por fim, desvendamos o mistério
das ligações fonéticas e percebemos porque é que nem sempre estamos a ler aquilo que lá está escrito. Dependendo da tua fase no processo de aprendizagem do alfabeto do sânscrito, podes ou não já te ter apercebido disso, e é uma dúvida que toda a gente que está a aprender mais cedo ou mais tarde tem. Porque é que nós não cantamos o que lá está? Tem a ver com esta questão das ligações fonéticas. Espero que tenhas gostado deste vídeo, espero que isto te tenha ajudado a ganhar confiança em relação ao canto deste mantra e de outros mantras, e para terminar vamos cantar em conjunto. Om Shanti Shanti Shanti. Obrigada por estares desse lado. Até o próximo vídeo. Namastê.